in the back, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Pessoal, Leozão aqui de volta para mais um estudo aqui no canal na Curva Cripto. Se você não viu os vídeos da série Descomplica Cripto, agora exclusivamente para vocês membros, é importante que você comece seus estudos por lá. Hoje vamos falar da média móvel aritmética, média móvel simples de 200 períodos, que é uma importante média aqui, está como branca, essa linha branca, é uma importante média referencial para o mercado, para os preços, para a gente entender aqui se o mercado está numa tendência de alta ou de baixa, se ele está sobrecomprado, ou seja, se o preço ele está nessa região aqui de compra, sobrecompra ou de sobrevenda aqui. É uma média balizadora, muito utilizada por bancos de investimentos, brokers que trabalham profissionais nas mesas de operações, também utilizados também por tesourarias. Bem legal, pessoal, utilizo bastante como uma referência. Estava aqui o índice de força relativo, o volume tirei, deixei aqui limpo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Indicador técnico, se eu tiro aqui, todas as médias saem, ok? Só tem aqui os candles. Eu quero saber 200 períodos passados. 200 períodos passados, cada candle representa um tempo gráfico, cada candle de 4 horas. Poderia trabalhar com um diário, já que o Token Chip tem mais de um ano. 200 períodos, observe que legal. Um ano é um pouco mais de 200 pregões, tem os feriados. Então também é muito utilizada, né, por vários bancos de investimentos aí. Pega ali o gráfico SP500 de Bolsa Americana, ou mesmo o Ibovespa. É interessante também para a gente saber se os pontos ali no Ibovespa, se está acima da média de 200, se está abaixo da média de 200, então dá para a gente saber sim se está numa tendência de alta ou de baixa. É bem legal, é um importante aqui balizador e utilizo antes de fazer qualquer coisa. Então vamos incluir indicador técnico, média móvel, já deixei de 9, azul, 21, eu gosto de deixar roxa, e a média de 200 períodos. Se não tiver marcado, não aparece lá no gráfico, então é importante que você deixe marcado e dê salvar e já aparece aqui as médias, ok? Aqui provavelmente está aparecendo essa média aqui de 200 porque está no gráfico diário. Eu vou colocar no gráfico de 4 horas. Então cada candle, como falei, representa aqui 4 horas. São 200 períodos passados e vamos ver como que está o comportamento aqui do preço, como que ele se comportou acima da média, o preço abaixo da média. Então imagina, aquele computador, você está comprando um computador, vamos pegar 200 preços, 200 períodos de preço, todos os dias você pega lá, a cada 4 horas você anota qual estava o preço ali do notebook. Vamos dar um exemplo, 4 horas estava um preço, depois em 4 horas estava outro preço, depois 4 horas 200 períodos. E é uma média móvel, ela vai se movimentando porque vai chegando em 200, então aquele último ali acaba deixando de fazer parte ali da média, aquele preço, e a média ela vai se tornando móvel porque sempre está entrando ali um preço novo. E sempre o mercado utiliza também como referência, principalmente o mercado de ações, o último preço de fechamento do candle. Geralmente o mercado utiliza o preço aqui de fechamento aqui do candle para ser uma referência para cálculo aqui de preço, né, de mercado, de média, para a gente, quando a gente está falando aqui de tendência, tá? E está falando aqui de preço também. Pessoal, uma outra coisa aqui interessante, já tracei. O que eu quero saber? Eu não vou falar das médias de 9 de 21 períodos, eu quero saber esse preço, será que ele está caro, está barato ou está na média? Será que o preço ele está lateralizando? Você pode observar que aqui do dia 22 de março, mais ou menos aqui, ó, 25 de março, o preço ele vai lá em cima, desce, lá em cima, toca na média, vai lá em cima, toca na média. Então, nesse período de março até a data de hoje, 18 de abril, o preço ele segue o movimento, embora tenha esses altos e baixos, topos e fundos aqui ascendentes e topos e fundos descendentes, o mercado ele tá lateral. O preço ele sobe, mesmo ele na região aqui dos 3.000, ele volta, e quando você vai ver, se você traçar uma reta, você vê que aqui é um ponto interessante de suporte. O preço bate aqui, tenta subir aqui, não consegue, tenta subir aqui, aí sobe, aí vai embora, desce.
tenta perde essa região aqui, volta a subir de novo, desce, entra o volume, perde um pouquinho, volta. Então aqui, se você traçar uma linha, que é uma região importante aqui para o token SHIB, beleza? Mas estamos falando aqui da média de 200 períodos. Então eu quero saber. Então vamos supor que você acordou, viu lá esse gráfico dessa forma, sem volume, sem índice de força relativo, o price action aqui da escola tradicional, e você não sabe o que você vai fazer. Bom, aqui eu já vejo que o preço, as médias todas estão aqui. O preço aqui do token SHIB está tocando a média de 200 períodos, e aqui também as médias estão todas apontadas aqui para baixo. Bom, aqui eu não me sinto confortável em entrar numa operação, porque o preço está na média. O que seria interessante? Vamos supor que você sabe, né, aqui está a média de 200 períodos, é uma média de preço, ela está aqui em cima, e você entra aqui na operação aqui embaixo. E você não tem ideia, você não sabe se o preço ele vai subir, se o preço vai cair, mas você tem como uma referência a média de 200 períodos. Então, naturalmente, se vocês observarem, o preço, mesmo que ele suba, ele desce, ele está sempre tocando, mesmo que em datas, em períodos mais longos, não necessariamente no mesmo dia, mas está sempre tocando essa linha branca, que é a média de 200 períodos. Olha que legal, está sempre tocando. Olha isso aqui, pessoal, chegou o preço aqui 17,04, vamos utilizar isso aqui como nosso estudo. Aí você está vendo, será que eu entro na operação? Não entra, você já viu, olhou aqui para trás, viu que está fazendo topos e fundos descendentes, está caindo, e você acha que aqui o preço pode estar sendo aqui um lugar atrativo para estar entrando nessa operação. Você já fez a leitura aqui, observou que a média azul de 9 períodos está para baixo, está tudo apontado para baixo, está fazendo aqui topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos descendentes, mas você não sabe se vai continuar caindo. Mas tem um candle aqui muito importante, que é esse candle aqui, que ele mostra aqui uma reversão. Tem aqui estudo falando sobre isso. O preço, ele desce, 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 ele abre aqui embaixo, vai lá em cima, desce. Quando ele chega aqui, pessoal, quando ele chega aqui embaixo, tem uma pressão compradora muito forte, deixa esse pavio, tá vendo um pavio? Por que tem essa sombra? Imagina esse corpo aqui cheio. Deixou esse pavio por quê? Porque entrou uma força compradora muito forte, jogando o preço para cima, e continuou esse movimento aqui para cima. Bom, mas aqui já seria para mim uma referência em relação ao preço aqui do token SHIB. Eu vejo que a média ela está aqui nos 31 e o preço nos 17. Então 17 para 34 são quase 100%, aqui em torno mais ou menos aqui uns 80%. Então eu vejo que tem um upside aqui bem interessante se esse preço ele voltasse aqui e tocasse na média. Tá, vamos supor que ele, a média ela tende a acompanhar também o preço. Então se demora demais para o preço subir e encontrar com a média acaba descendo e encontrando com o preço. Mas olha que bacana, pessoal. Aí vamos supor que você colocou aqui essa operação como uma referência na média e o mercado sobrevendido, ou seja, o mercado barato. Aí você não vai utilizar a média de 200 períodos apenas, isoladamente. Você vai utilizar um índice de força relativo para você ver realmente se o mercado está sobrevendido. Se entrou volume aqui, comprador, volume muito forte para você, né, te ajudar a identificar, né, essa entrada. Você viu que deixou um pavio, subiu aqui, você espera um pouquinho, notou que o segundo candle foi lá em cima, depois ele desceu, você ficou aqui observando, talvez você não entrou na operação ainda, e aí sim abriu esse outro candle, você está olhando novamente, abriu esse terceiro, você também não entrou, e você está esperando o preço romper esse outro candle aqui que deixou esse pavio muito grande. Vamos supor que você entrou na operação tarde, aí você entrou com uma certa com um certo conservadorismo. Então eu quero deixar aqui, vou entrar na operação, qualquer coisa eu coloco um stop. Você entrou, você ainda pegou aqui um pouquinho dessa alta. Você não teria errado, você não teria sido aqui estopado, mas o stop seria muito longo, porque se você entrou numa operação aqui, logo aqui em cima, você deveria colocar o stop aqui embaixo, nesse candle. Então seria um stop muito longo. Então nessa operação talvez o risco seria
um risco muito grande, mas você viu que tem a média de 200 períodos e você está num horizonte não de curtíssimo prazo. Você viu que a média aqui, a azul de 9 períodos, começou a cruzar, virar aqui para cima, e o mercado aqui ele fez uma lateralização. Mas você quer entrar na operação do dia aqui, 22 de janeiro, você fala, em algum momento esse preço ele pode subir e tocar aqui na média. Então você entrou aqui e o que aconteceu? O preço ele realmente aqui, depois dele ter lateralizado, ele tocou na média. Então se você entrou aqui no 17,04, aqui exatamente nesse toque foi no 25,60, você teria ganho aqui um pouco mais aí de quase aqui 40, quase 50% nessa operação. Olha que bacana, pessoal. Então sempre abre algumas oportunidades. Veja aqui também a mesma coisa. Olha a média onde estava de 200 períodos. Você entrou na operação, você viu que o mercado veio corrigindo e você entrou aqui nessa operação aqui embaixo, na expectativa do preço vir aqui para cima. Você aguardou uma reversão, entrou muito volume forte, ou seja, a venda aqui, viu que foram candles pequenos, curtos de 4 horas. Quando o preço veio aqui embaixo, começou a entrar volume e você viu que estava subindo, você entrou na operação, você viu que a média de 9 períodos apontou para cima aqui para cruzar a média de 21, você não sabia que tinha cruzado, mas fez aqui uma curva para cruzar a média de 21, vamos supor que ela estivesse aqui um pouco abaixo, e aí você viu que tinha volume também, você entrou na operação e saiu daqui, dessa região aqui dos 20, 26 e foi aqui para 39, 40. Pessoal, uma rentabilidade muito legal de mais de 30%. E aqui tocou a média de 200 períodos. Então você consegue utilizar essa média como uma referência, como uma balizadora de tendência, você saber se o mercado realmente está sobrecomprado ou se ele está sobrevendido. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que essa média aqui, vamos supor que se ela estivesse aqui em cima, aqui tocando aqui em cima, e ocorresse isso aqui, esse candle aqui, o mercado aqui, uma venda muito expressiva forte, eu falei que a média de 200 períodos, vamos supor que ela estivesse passando aqui em cima e jogasse o preço aqui para baixo, como fez aqui. Você ia ver um distanciamento em relação à média muito grande, ou seja, uma sobrevenda, e poderia ser um ponto interessante para você entrar na operação, porque você sabe que o preço tende a voltar e tocar aqui na média de 200 períodos. Se você pegar aqui já no TradeView, eu estava utilizando um gráfico aqui original, mas você pode utilizar o TradeView também. Eu prefiro utilizar o original, consigo colocar também aqui indicadores aqui interessantes, consigo ver, ter uma visão melhor aqui em relação aos candles, mas vamos deixar aqui no TradeView a média da criptomoeda Solana, a média de 200 períodos, consigo ver aqui os preços da mesma forma, vejo como está a relação do preço, mas vocês não precisam se apegar a tantos detalhes. Eu acho que o mais importante aqui é o conceito, o entendimento em relação aos períodos passados, o que representa essa média e esse distanciamento como uma possível oportunidade para você que de repente você não colocou volume na operação. Vamos tirar esse volume aqui, você não sabe o que você vai fazer, não sabe se o preço está sobrecomprado e você viu sim, 216, será que o preço pode ir para 259? Tá ok, foi para 259. Será que pode vir alguma correção? Onde que está a média de 200 períodos? O mercado tende o quê? A respeitar essa média. Então o preço tende a tocar nessa média de 200 períodos. Então o que ele fez? Voltou. Tocou aqui na média de 200 períodos. Estava aqui em cima, o que ele fez? Voltou, tocou a média de 200 períodos, desceu um pouquinho, ó, subiu. Tocou de novo e foi embora. Reversão aqui de tendência, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, você já faz um topo, um topo menor, um fundo maior e vai descendo, toca, respeita. Às vezes você não sabe, está querendo entrar na operação, o preço está aqui em $215, você está vendo que o mercado está em queda, faz um topo, faz um fundo maior e você não sabe o que vai fazer. Agora você sabe, espera o preço chegar aqui próximo da média de 200 períodos. Quando tocar na média de 200 períodos, você vai fazer um outro tipo de leitura. Vai ver como está o volume, vai ver como estão as médias móveis de 9, de 21 períodos, que vai ficar mais fácil. Aqui eu coloquei no original, fica muito mais fácil, muito melhor para ver. Olha que bacana, aqueles cruzamentos de média de 9, 21 períodos. Aqui, a média, nesse exato momento aqui,
a média em março, 15 de março, o preço da Solana foi em 77,65. Desceu aqui, quando chegou aqui embaixo, pessoal, olha que legal, entrou um pavio pequenininho aqui, mostrando aqui, sinalizando uma força compradora, e ela foi realmente aqui se concretizando, depois lateralizou e continuou fazendo topos e fundos, topos maiores, fundos menores, topos maiores. Aqui foi um fundo maior e vai embora, pessoal, olha que legal, olha que bacana. E vai embora, vai costurando e vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então já vimos isso. E a média apontou para cima e foi embora e cruzou a média de 200. Quando bateu na média de 200 períodos aqui o preço, o que aconteceu? Desceu. Você ficou observando, desceu de novo, tentou romper pela segunda vez, ficou lateralizando em cima da média de 200 períodos, tentou novamente, não teve força, voltou, então ficou aqui num período até de acumulação, como aqui também, né? Aqui é uma acumulação, uma lateralização. E o que aconteceu? Entrou o volume e jogou o preço lá para cima. Que bacana, pessoal. Então você viu aqui a 143 dólares, você esperou a média azul de 9 períodos cruzar aqui, sinalizar para baixo, o índice de força relativo certamente já devia estar aqui sobrecomprado. Você viu que o preço também estava super caro, você viu que o preço daquele notebook também estava extremamente caro. O que você fez? Vou esperar, vou ficar de fora. O que aconteceu? O preço voltou e foi lá na média de 200 períodos. Sensacional. E que foi lá tocar na média de 200 períodos. Tocou na média de 200 períodos. Está aqui, pessoal. Tocou. Desceu um pouquinho em relação à média de 200. Voltou. Tentou subir, não teve força. Ficou lateralizando em cima da média de 200 períodos. Aqui a gente tem 3 médias, aqui você não faz nada, você fica observando e o preço ultrapassou, rompeu a média de 200 períodos. Quando isso acontece, o preço tende a descer mais e foi isso que aconteceu. Voltou a 96, mas poderia ter descido um pouco mais, até vindo aqui em outros suportes. E o preço vai sempre encontrar outros pontos aqui. Esse aqui foi um ponto bem interessante aqui de acumulação, um ponto de suporte. Olha para vocês verem, pessoal, suporte. Se você traçar uma reta aqui realmente é um suporte importante. O preço tenta romper, volta. Tenta romper, desce. Aqui rompeu. Tenta romper, volta. Então aqui é um ponto de impacto muito interessante. Então está aqui abaixo, está fazendo aqui, começando a fazer topos e fundos aqui ascendentes, está mostrando aqui uma reversão aqui de tendência. Então esse preço que ele vai fazer, ele pode aqui tocar nessa média, lateralizar ou continuar o movimento e buscar aqui outras resistências. Uma outra resistência aqui em 114, 115. Você puxa o gráfico um pouquinho mais para ver se você confirma essa resistência. Então é muito legal. Tenha sempre em mente, nunca utilize um indicador aqui isoladamente. Aqui tá fácil, você bate o olho, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O preço 145, vou comprar, vai comprar topo. Uma grande possibilidade de você estar aqui e comprar topo. Lateralizou, estava acumulando, como é que eu ia saber se ia cair? Índice força relativo, estava sobrecomprado, tinha volume, provavelmente o volume era alto, o volume começou a reduzir, o preço lateralizou, gráficos de 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, o preço não conseguiu aqui romper um importante pavio aqui, que também faz parte aqui desse candle. Dá para ver que quando chegou aqui, não conseguiu, não teve força e a força vendedora jogou para baixo e deixou esse pavio e foi até aqui embaixo, tá vendo, pessoal? Então o que aconteceu? Foi lá buscar exatamente fazendo topos e fundos descendentes e foi buscar a média de 200 períodos. Então gosto demais, você não precisa de ter aqui muitos indicadores aqui de rastreamento de preço, que é o caso aqui de volumes, de força relativa, de oscilação de preço aqui, de médias. A média de 200 períodos ela já é bem interessante, bem legal, que te ajuda aqui a ter uma noção de horizonte, noção de tendência. Se é de longo prazo, você consegue ver como que está aqui o comportamento do preço aqui ao longo, né, de um período de 200 períodos aqui, pessoal. Depois ela vai, não começou aqui, tá? Porque às vezes acontece isso aqui, não quer dizer que aqui acabou, tá vendo? Já continuou, tá vendo? É coisa do gráfico, tá vendo? Olha que legal. Outro estudo aqui bacana, olha. Você viu que o preço estava aqui em 154. O preço ele subiu, estava 259, bem acima da média do preço. O que aconteceu?
A média ela demorou para subir, o preço demorou para chegar até a média, tá vendo? O preço demorou para chegar até a média, demorou. O que a média faz? Ela vai subindo também, pessoal. Ela vai lá encontrar com preço, ó. Ela vai encontrar com preço. O preço desceu, ele recuou de 259, ele recuou para 210, então caiu praticamente aqui quase 20% e tocou na média aqui de 200 períodos. Então, bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui para mim na descrição desse vídeo que eu respondo para vocês. Mais um indicador muito bacana, utilizado aí por grandes investidores, indicador extremamente importante, relevante, como referência aqui, como um balizador para nós que estamos aqui operando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estudo. Dúvidas, deixa aqui para mim. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.